noite, irmãos. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, né, que nos dá vitórias através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está bem, irmão? Amém? Você pode dar uma glória para Jesus aí? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, bem alegre? Glória a Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza. Você que trouxe a sua Bíblia, seja ela digital, seja ela escrita, como for, ela é a palavra de Deus. Pegue agora com muita reverência, mas pegue mesmo a sua Bíblia e abra ela mesmo, com vontade, porque Deus pode falar com você agora. Se você não olhar para o vaso que está sendo usado, mas olhar para a unção que está sobre a vida do vaso, Deus poderosamente vai falar com a sua vida, Deus vai falar com o seu interior. Eu quero ser rápido, sucinto, para que você não canse, mas quero ser objetivo ao máximo, para que essa palavra atinja a tua mente e cause no seu espírito um impacto poderoso que provoque em você o desejo de uma mudança radical na sua vida. Gênesis capítulo de número 38. Gênesis 38. Glória a Deus. E o versículo 18. E eu vou pedir para que os irmãos não fechem a Bíblia hoje. Leia e deixe aberto aí nesse texto, porque nós vamos interagir um pouquinho com esse texto para que possamos compreender mais profundamente o que esse texto histórico quer falar conosco. Gênesis capítulo 38, versículo 18. Se você achou, diga amém. Diz a Bíblia: então ele disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu anel e o teu cinto e o cajado que está na tua mão. E o que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. 19. E ela se levantou e se foi, e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez de novo. Feche seus olhos um pouquinho. Senhor, agora abra nosso pensamento, a nossa compreensão, para que possamos entender, ó Deus, o que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra, em nome de Jesus. Você crê em Jesus? Diga amém. Irmãos, o texto que nós lemos aqui fala de uma personagem muito pouco comentada na Bíblia, até porque esse texto é um tanto contundente. Esse texto aqui, ele mostra um pecado, e um pecado de um servo de Deus, o pecado de um patriarca. O que me fascina na Escritura Sagrada é que, diferente do Alcorão, diferente de outros livros sagrados religiosos, ela não esconde o pecado dos personagens da Bíblia. A Bíblia mostra as vitórias e a fraqueza. E por isso Jesus se faz diferente em toda a Escritura Sagrada, porque ele nunca perdeu uma batalha. Ele nunca caiu em nenhum pecado. Por isso ele é o nosso Salvador. E quando ele morreu, como qualquer outro homem foi assassinado, ele também foi assassinado. Ele deu a sua vida na cruz. O que o diferenciou é que ele ressuscitou. E está vivo entre nós aqui nessa noite. Mas o que me fascina na Bíblia é isso. É que a Bíblia mostra aos patriarcas as ações dos patriarcas e os erros dos patriarcas, para mostrar que todo homem é falho, para mostrar que todo mundo é pecador, para mostrar que todos precisam da graça de Deus. A história que nós lemos é a história de Judá e Tamar. Fale comigo assim: sogro e nora. Pois é, irmão, é exatamente isso. Um relacionamento extraconjugal entre o sogro e a nora. Veja que história a Bíblia conta. Veja que coisa a gente encontra na Bíblia. E é verdade. Quando nós começamos a ler, irmãos, o capítulo, lá no versículo 1, por isso que eu pedi para você não fechar a Bíblia, você vai ver o versículo 1 dizendo assim, ó: e aconteceu no mesmo tempo. Em que tempo? Pergunta assim, em que tempo? O mesmo tempo do capítulo 37. No capítulo 37, se você olhar aí, você vai ver a história de Jacó. E é curioso que a Bíblia diz assim: e a história de Jacó foi assim: tendo José 17 anos. Fala assim, que é isso? Né?
Começa contando, Silvana, a história de um e fala de outro. Começa contando a história do pai e retrata a história do filho. Por quê? A Bíblia nos fala que os filhos davam sequência às histórias do pai. Por conta do quê? Por conta do tribalismo. Por conta desse povo ser um povo tribal. Então preste atenção. O povo de Israel era um povo semita. Semita porque eles eram originários da origem de Sem. Os irmãos lembram de Abel e Caim? Quem lembra, diga amém. Depois que Caim matou Abel, a Bíblia diz que Deus deu um outro filho, certo? Que foi Sete. E desse homem gerou a nação, ou o povo, de Noé. E Noé também teve um filho que caiu. E aí ele abençoou a Sem. E esse Sem deu a origem a esse povo semita, que é todo aquele povo da Mesopotâmia. Então, o povo de Israel é um povo originário desse povo aí. E eles são um povo que de antemão já são tementes a Deus. Eles já têm uma origem temente a Deus. Mas o que me chama a atenção é a ideia que eles viviam de estar sempre num clã. Nem tanto é que quando você falava a casa de Israel, se referia a todas as 12 tribos. Você lembra daquele versículo que diz assim: eu, o Senhor, visitarei a maldade do pai no filho até a terceira e quarta geração? Aí tem um monte de pregador que fala que existe maldição hereditária. Alguém já ouviu falar disso? Tem até seminário disso. E eu digo que isso não existe, porque a Bíblia diz que o pai não pagará pelo filho no juízo, nem o filho pelo pai. Então essa doutrina da maldição hereditária não é porque seu pai foi um bebum que você vai ser também. Não é porque sua mãe se perdeu que você também vai se perder. Até porque você escolhe o seu caminho, você escolhe a sua vereda. E diante daquilo que você escolhe, Deus honra a tua proposta e pode te abençoar ou te amaldiçoar, caso você não obedeça aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Então assim, você não carrega a culpa da sua família, você não carrega o pecado do teu pai, o pecado da tua mãe. Até porque se teus pais pecaram e você já passou pela cruz de Cristo, a cruz de Cristo aniquilou o teu pecado. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aniquilou o teu pecado. Então você não carrega pecado de ninguém, você carrega o teu pecado. Se você passou pela cruz, levante a mão comigo assim, por favor. Quem já passou pela cruz aí, dá um glória a Deus. Então assim, eu já passei pela cruz, diga isso. Olha, então, o meu pecado foi vencido. Se você se alegra por isso, dê uma salva de palmas para Jesus. Mas eu estou falando tudo isso porque no versículo que nós lemos agora, no versículo 1, diz assim: e aconteceu nesse mesmo tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, não era o nome da mulher que era Sua, era o nome do homem. A Bíblia não conta o nome da mulher. A filha de Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou o seu nome de E tomou e concebeu e deu à luz um outro filho, e ela o chamou o seu nome de Onã. Presta atenção. E continuou ainda e deu à luz um filho e chamou o seu nome Selá. E Judá estava em Quezibe quando ela deu à luz. O que eu entendo aqui é que Judá saiu do clã de Jacó. Os irmãos entenderam isso? Sim ou não? Os irmãos de Jacó, os filhos de Jacó, irmãos de José, ficaram com José. E Judá saiu do clã do pai, foi viver a sua vida. E aí é que mora um grave perigo para aquele que sai da presença do pai. Aquele que vira as costas. E eu não estou falando dos pais terrenos, eu estou falando do pai celestial. Porque aqui Jacó está representando Deus nessa passagem. Todo aquele, irmão, que assume a sua própria vida, que sai da dependência de Deus, preste atenção no que eu vou profetizar agora. Todos aqueles que deixam a presença do Pai, que saem da casa do Pai para viverem suas próprias vidas por suas próprias contas, correm riscos sérios de se perderem por uma vez por todas no seu caminho.
Porque não tem mais a presença do Pai. A presença do Pai é algo maravilhoso. Você vê que quando Moisés ia conduzir o povo, Deus falou para ele assim: vou mandar um anjo meu com vocês. Ele falou: não quero anjo, eu quero a tua presença. E eu fico um pouco incomodado porque nós vivemos hoje dias em que os crentes andam atrás de anjos. Porque desceu um anjo aqui, apareceu um anjo lá, acontece um milagre aqui, acontece de outro lá, e as pessoas simplesmente deixam a presença do Pai para irem viver as suas vidas conforme seus conceitos. Mas eu creio que você ainda depende do Pai aqui. Eu ainda acredito que você ora e fala: Pai, não me tira da tua presença. Davi chorava, Davi clamava e falava assim: o Senhor pode me tirar tudo, o Senhor pode me tirar a vida, só não me tira da sua presença, porque a presença do Pai é o que basta para nós. Quantos creem que nós estamos aqui hoje na presença do Pai? Os irmãos da galeria creem também? Pode dizer glória a Deus. Nós estamos na presença do Pai. E a partir do momento que Judá saiu da presença do Pai, ele conheceu uma mulher que não era do meio, era uma mulher estranha. E aí, aquela mulher trouxe costumes estranhos para dentro da sua tenda, para dentro da sua casa. E a Bíblia diz que os filhos de Judá não procederam bem, e Deus os matou. Quando Adão foi pecar, Deus disse para ele: não peque, porque o dia que você pecar, certamente você vai morrer. O salário do pecado é a morte, mas a vida é um dom gratuito de Deus. Então preste atenção: aquele que sai da presença do Pai sofrerá perdas com a morte. Por favor, não interprete que eu estou dizendo que pessoas vão morrer aqui, não é isso que eu estou dizendo. Porque a morte, ela é gradativa. A morte acontece primeiramente no espírito. Quando Adão estava olhando para Eva, pegando aquele fruto, ele ficou esperando ela comer. Preste atenção, ele não pegou e comeu de uma vez, porque ele possivelmente tenha dito: olha, Deus falou que se comer vai morrer. Ela falou: mas a serpente falou que não. Então quando ela provou, ele ficou esperando. Como ela não morreu na hora, ele comeu também. Mas o que me chama a atenção é que todos os dias Deus passeava no jardim através da sua voz. E até então Adão nunca tinha ouvido a voz de Deus. Por quê? Porque o espírito dele era conectado com Deus e não precisava com Adão. De tão conectados que eles eram. Deus falava com Adão no espírito de Adão. Agora perceba quando foi que Adão morreu. Porque ele morreu imediatamente quando comeu o fruto. Na onde? No seu espírito, a ponto de ter que ouvir a voz de Deus o chamando. Todo mundo que recebe um chamado é porque estava distraído. Todo mundo que foi convidado é porque estava distante. Então Adão foi convidado outra vez para vir à presença de Deus. Veja a gravidade que acontece na vida de quem sai da presença de Deus. Continue lendo o texto comigo, por favor. Versículo 6. Judá, pois, tomou uma mulher para ele, o seu primogênito. Vamos pular essa parte? Não, vou ler essa parte, sim. Lê comigo aí o 6. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, o mais novo: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência ao teu irmão. O povo judeu, o povo semita, tinha esse hábito. Quando o filho mais velho era casado e a mulher ficava viúva, o mais novo tinha que remir a viúva. Ele tinha que casar com a viúva. E era por isso que acontecia alguns casamentos poligamistas. Por quê? Porque assim, às vezes ele nem tinha a mulher como mulher, mas ele remia. Era uma mulher que vinha morar na casa para poder remir a mulher. Você entendeu isso? Diga amém. Amém? Então assim, o que Judá fez? Ele fez com que Onã remisse a mulher, mas ele pôs uma ordem para Onã. Falou: você tem que fazer agora, ela tem uma descendência para o seu irmão. E Onã não fecundava
aquela mulher. Todas as vezes, deixa eu explicar uma coisa para os irmãos aqui, bem rápido, para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco hoje. Todas as vezes que você vê mulheres na Bíblia, elas representam algumas coisas. Primeiro ponto, se você entender que uma mulher na Bíblia era desprovida e foi provida, era rejeitada e foi aceita, era uma prostituta e foi resgatada, era uma perdida e foi achada, foi reintegrada, essa mulher representa a igreja. Amém? Quando você vê uma mulher que era santa e se perdeu, ela representa a nação de Israel. Amém? Entenderam isso? Ou então, quando você vê na Bíblia uma meretriz que não se regenera, ela representa a idolatria. Quem entendeu isso, diga amém. Por isso que lá no Apocalipse, a Bíblia diz que tem um número de 144 mil de salvos que não se contaminou com mulher. E tem gente que pensa que são os virgens. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Não se contaminou com mulher, é porque não se contaminou com idolatria. Amém, meus irmãos? Então essa mulher aqui foi redimida. Ela representa a igreja do Senhor. E Judá está representando a nação de Israel. Continue lendo comigo. Então, ela não foi fecundada. E aí, no versículo 10... Versículo 11, diz assim: então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva, presta atenção, fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa do seu pai. Prestaram atenção nessa história? Digam comigo amém. Agora nós vamos aplicar a doutrina, porque a partir daí Judá começou a pecar. A Bíblia conta que a mulher de Judá também morreu e ele ficou viúvo. E num determinado momento ele foi tosquear as suas ovelhas. E quando alguém disse para Tamar, porque o menino cresceu e não foi dado para ela como marido outra vez, era direito dela, a justiça tinha que acontecer para ela, mas ela não foi remida, ela ficou viúva. Sabe o que ela fez? Ela se travestiu de prostituta. As prostitutas naquela época eram diferentes das de hoje. As de hoje expõem o corpo. Naquele tempo elas cobriam o corpo e cobriam o rosto para não serem vistas. E ela foi ficar lá debaixo de um carvalho, no caminho aonde Judá ia passar. E quando Judá passou, porque ele já estava fora da presença de Deus, porque ele já não estava mais na presença do pai, ele prostituiu com aquela moça sem saber que ela era a sua nora. Mas o que me chama a atenção é que ele fez um negócio com ela. Ele falou assim: olha, eu quero fazer esse programa fiado. Ela falou assim: então me dá um penhor. E ele falou assim: que penhor você quer? Ela falou: eu quero o teu anel, eu quero o teu cinto e eu quero o teu cajado. E aqui vai agora uma palavra para nós, pastores. Todas as vezes que nós sairmos da presença de Deus, a primeira coisa que vai ser tirada de nós, as primeiras coisas que são tiradas de um obreiro, de um servo de Deus, é o selo da aliança, é o cinto da justiça e o cajado do pastoreio. Naquele momento, meu querido, Judá trocou a bênção do patriarquismo com a prostituta. Ele desceu o degrau que Deus tinha colocado nele. Porque quando você se mistura com as coisas do mundo, você troca a sua primogenitura, você troca a sua bênção. Você está indo bem, você está caminhando de degrau em degrau, você está alcançando os patamares que Deus tem preparado para você. Mas se você sair da presença de Deus, essas coisas vão sair da sua vida. Você vai viver a amargura do desprezo, da perda. E isso é terrível para nós,
Porque ganhar é muito bom, mas perder aqui, se alguém já perdeu alguma coisa aqui, sabe do que eu estou falando. É triste demais quando você tem de provar o fel da amargura da perda. A perda de uma amizade, a perda de um relacionamento amoroso, a perda da fidelidade, da confiança. Quando alguém perde a confiança, fica algo horrível de se conviver. Por quê? Porque perdeu e gera dor. Foi isso que aconteceu com Judá. Ele negociou aquilo que era primazia para a vida dele. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele anel dele tinha um selo. Pergunta para mim qual era. Diga assim, ó, o selo do leão. E agora a gente começa a conectar com a gente o assunto. Agora vai começar a fazer significado para nós. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 49, versículo 9, foi quando Israel abençoou os seus filhos. No versículo 9 ele abençoa a vida de Judá e diz assim: você é um leãozinho. Você se deitará como um leão poderoso e ninguém te despertará. E todo reinado sairá dos seus lombos. E de ti virá aquele que vai se banhar no vinho. E que trará suas vestes manchadas de sangue. O que Jacó estava dizendo a Judá? Você vai gerar nessa terra os reis e de ti sairá o Messias. Veja que aquele anel representava a promessa de introduzir no mundo o Salvador do mundo, meu querido. Você entendeu então por que Isaías no capítulo 53 diz assim: ele foi subindo como uma raiz de terra seca e dele não fizemos caso. Seria como disséssemos assim, ó, dele não tivemos valor, não demos valor, porque ele não representava nada. Na mão de Judá era somente um anel. Então era um anel para ele, que não valorizava, mas para uma prostituta era a salvaguarda da vida. E depois ela fala assim: me dá a tua justiça, me dá o teu cinto. Aquilo representava a justiça da tribo de Judá, e ele também entregou. E ela falou assim: me dá o cajado do pastoreio. Pasme, senhoras e senhores, 3 meses depois essa mulher estava grávida na tribo. E aí foram contar para Judá, porque Judá era crente, irmão. Judá cumpria a lei. Judá queria cumprir os seus votos. Chegaram para Judá e falaram: tua nora está grávida, ela cometeu adultério. Porque naquele tempo a viúva que não guardasse sua viuvez cometia adultério. E ele falou assim: então pegue ela, que nós vamos queimá-la viva. Essa era a situação de Tamar, desprovida, rejeitada, desamparada, condenada ao fogo da morte. Mas naquele momento em que eles trouxeram aquela mulher, ela joga aos pés de Judá 3 elementos. E ela diz assim, ó: do homem que essas coisas pertencem, eu estou grávida. Assim era a condição da igreja. Assim era a posição que eu e você estávamos, condenados ao fogo eterno. Condenados ao fogo eterno. Quando Judá olhou para aquele cajado, quando Judá olhou para aquele cinto, ele começou a lembrar de coisas assim, ó: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai me guiar por pastos verdejantes. Ele me guiará às águas da vida. A tua vara, o teu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários.
Ele unge a minha cabeça com óleo. Tamar estava dizendo isso para ele. E o meu cálice vai transbordar. Ela clamou com aquele cajado na mão, dizendo assim, ó: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar, eu não vou morrer, eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Num flash de segundos, Judá teve que pensar nisso. Mas ele teve que pensar que o Senhor conduziria Tamar por caminhos de justiça. Caminhos de justiça. Mas o que mais me chama a atenção é que naquele momento do enclave da morte, do momento que não tinha mais o que se fazer, porque a palavra dele tinha sido dita: mata ela queimada. Não tinha como revogar a palavra de Judá. Ele ficaria ridicularizado se ele não cumprisse sua palavra. Ele tinha que, como patriarca, cumprir o que tinha dito, tinha que matar aquela mulher. Mas quando ele olhou para aquele anel, o leão rugiu ali. O leão rugiu ali. Falou: não, o leão da tribo de Judá está aí. É de mim que vai sair o Messias. E o Messias é um salvador, não é um matador. Irmão, tem gente que crê em Jesus pensando que Jesus quer matar as pessoas. Tem pessoas que, quando se entregam para Jesus, pensam que Jesus quer tirar a vida delas, quer matar elas. Não é isso que Jesus quer fazer com você. Jesus disse que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas o Cristo da nossa vida veio para trazer vida, e vida em abundância. Aonde o anel do leão estiver, não haverá morte. E aí foi quando Judá falou assim: essa mulher é mais justa do que eu, porque eu não dei o filho para ela. Sabe, irmãos, muitas vezes de mim e de você nos foi negado o filho, através da religiosidade, através das imposições, através das cercas que colocaram em volta de nós, através das nossas crenças, das nossas incapacidades, das nossas impossibilidades, das coisas que foram nos faladas, nos negaram o filho. Preste atenção, irmão, a palavra de Deus diz que Deus nos amou tanto a ponto de nos dar filho. Levante a sua mão e glorifique a Jesus nessa noite. Porque quando ele deu o filho, a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. E aí ele pergunta: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Então, se algum dia foi negado o filho para você, nessa noite nós aqui entregamos o filho para você, para que você seja liberto de uma vez por todas. E aí o apóstolo Paulo diz assim: aquele que nos deu o filho, não poupou o filho, não nos dará juntamente com ele também todas as coisas? O que é que você está precisando do filho nessa noite hoje? O que é que você está precisando do filho para essa semana? Levante a sua mão agora e receba do céu. Receba a presença do filho outra vez. Receba. Quem sabe você está dizendo assim: pastor, você está pregando, mas é que você não sabe. Não tem saída para mim, pastor. Não tem condição para mim. Eu não tenho mais jeito. Não tem mais jeito para a minha situação. Não tem mais condições para mim. Eu vou ter que morrer assim. Eu vou ter que terminar os meus dias assim. Eu quero profetizar para você a palavra de Deus. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 5, versículo 2. Quando chegar num ponto que não tiver mais o que fazer, pastora Lu, essa palavra nós precisamos ler. Olha para mim, igreja. Quando você estiver num enclave que não tenha mais o que fazer, leia esse texto. Porque até na eternidade houve um momento que não tinha o que se fazer. Olha o que a Bíblia diz: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. 4. E eu chorava muito,
porque ninguém fora achado digno de abrir o livro. Diga comigo assim, não tinha o que fazer. Fala com fé, não tinha o que fazer. Nem de o ler, nem de olhar para ele. Veja o 5 agora. E se você puder levantar a sua mão para glorificar a Deus, faça isso. Porque o 5 diz assim, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, levanta a mão, que venceu. Aplauda Jesus. Que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Deus está abrindo o livro da tua vida nessa noite. Deus está desatando as travas que te prendem nessa noite. Para que você glorifique o nome dele. Para que você o sirva com alegria. Quem sabe, irmão, você entrou aqui na condição de Tamar. Uma vida destruída, uma vida sem esperança, uma vida sem projeto. Destinado à morte, enfermo, cabisbaixo. Mas o leão da tribo de Judá está aqui hoje. E ele foi entregue para que você seja livre. Ele foi entregue para que você seja salvo. Para que você possa trazer em você a herdade de Deus na sua vida. Para que você possa trazer em você a herança do Todo-Poderoso na tua vida. Deus te chamou para que você seja livre. Deus te chamou para que você tenha uma herança na sua vida. Aquele que não era povo, agora passa a ser povo. Então, se Tamar representava a igreja que era destituída, eu tenho uma palavra de Deus para fechar essa mensagem. Jesus olhou para os seus discípulos e disse assim, os últimos vão ser os primeiros. Naquele dia, pastor Ivan, nós vamos ser arrebatados primeiro. E vamos estar lá no céu com o Senhor por um período de 7 anos. Desfrutando da mesa de Deus. Desfrutando da herança do Senhor. Desfrutando daquela ceia poderosa. Eu não sei você, mas eu sou ansioso por esse dia em que vamos estar na presença de Deus. E aí vamos ver a face do leão. Vamos ver a cara do leão. Vamos contemplá-lo. Como João viu, nós vamos ver também para a glória do nome do Senhor. Diga comigo assim, o anel do leão da tribo de Judá foi colocado na minha vida. Muito obrigado, Deus abençoe os irmãos.